Salve, salve nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, separei um corte aqui do programa News Sport, do canal UOL, repercutindo aqui o caso Bruno Henrique, né, que foi adiado o julgamento ontem. E a mídia paulista tá toda nervosinha, né, que eles queriam que o Bruno Henrique já saísse logo dos gramados, né. Vamos ver aqui o que é que eles vão falar aqui. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Créditos, canal UOL, link na descrição abaixo. Bora pro vídeo. Temos uma enquete, hein, para quem está nos acompanhando ao vivo e tem a ver, é claro, com o que aconteceu ontem lá no STJD, porque o bicho pegou. Olho na tela. O STJD está atrapalhando o Flamengo. E afinal, ninguém sabe se o Bruno Henrique joga ou não joga. Eu gostei da enquete. Está atrapalhando o Palmeiras, como disse a Leila. Já que o Alan foi julgado, o Bruno Henrique ainda não, embora tudo indica que será na quinta-feira. Na verdade, está atrapalhando o futebol, o STJD. Com esse negócio, não decide as coisas e tal. Ou, no fim das contas, está fazendo o seu papel. Esse é o papel do tribunal, analisar com calma e tudo mais e tal. Você deu o seu voto aí sobre esse tema. E a gente faz enquanto você vota, enquanto você nos dá likes. Estamos de volta aqui no All News, com muitos assuntos. Como eu falei, vamos repassar a enquete aí, que é sobre o STJD. O STJD está atrapalhando o Flamengo, atrapalhando o Palmeiras, atrapalhando o futebol ou, enfim, fazendo o seu papel. Por que a gente está falando isso? Porque ontem teve sessão do STJD. É assim, né? O tribunal normalmente se reúne às quintas-feiras, se reuniu segunda-feira por conta desses julgamentos aí. O Alan do Palmeiras foi julgado e foi condenado a mais um jogo, então, portanto, ele não pega o Flamengo. E o julgamento do Bruno Henrique estava rolando. Aí o primeiro cara que deu... primeiro teve uma primeira parte da votação, que era sobre a prescrição do caso. Aí não foi aprovado. Então o caso continuou. Aí teve a segunda parte e aí os auditores começaram a votar, os caras lá começaram a votar sobre o que seria a punição. O primeiro cara, que foi o relator, julgou pela mudança do artigo e, no caso, o Bruno Henrique pagaria uma multa de R$100 mil e continuaria jogando. A partir daí, o segundo cara falou assim, não, eu quero pedir vistas aqui do processo, que eu quero pensar um pouco mais e tal. E é nesse pé que está, o julgamento volta a acontecer na quinta-feira. Deixa eu dar os nomes aos bois aqui. O Sérgio Furtado Coelho, que era o relator do processo, votou pela mudança na punição para uma multa de R$100 mil. E depois o auditor Marco Aurélio Choi fez o pedido de vista, considerando a complexidade em questão, e o julgamento será agora quinta-feira, às 15 horas. Rodrigo, vou começar com você, já que você é o nosso convidado especial de hoje. Bom, quinta deve ter a definição, né? Se o cara vai ser absolvido ou não e tal, mas o fato é que essa demora, esse vai, não vai, tarará, tem causado muita polêmica, né? Tem uma pergunta ou já começa a falar? Aberto para você comentar. Ah, tá. Não, porque eu fiquei esperando o complemento ali do raciocínio. Olha, Tironi, eu acho que o STJD em geral é demorado, né? Não é o primeiro caso que ele é demorado. A gente tem, eu acho, uma questão de sistema, de que como funciona o STJD para diversos casos como Bruno Henrique, casos mais simples, que talvez fossem melhor que a gente tivesse uma comissão disciplinar, que ali aplica muito mais rápido, e a gente pode até discutir isso depois. Mas assim, o caso do Bruno Henrique demora mais do que os outros, que eu acho que é a discussão que você está se levantando, né? Quando a Leila levanta e fala assim, queremos equilíbrio e tal. Eu fui levantar os dados para saber se isso se comprovava ou não. E assim, na verdade, todos demoram, né? O Bruno Henrique foi denunciado, e a gente tem que contar aí a partir da denúncia, porque antes tem um inquérito do caso, que só tem para esse tipo de caso que é mais complexo. Ele foi denunciado em 1º de agosto. Foi julgado 1 mês e meio depois, na primeira instância, e agora seria julgado na segunda-feira e vai para quinta-feira, né? Se você olhar outros casos na comissão disciplinar, aí o Danilo já citou Vitor Roque, Piquerez, Gustavo Gomes, já tem 1 mês de denúncia e eles sequer foram julgados. Então eles estão demorando mais para serem julgados na primeira instância do que o Bruno Henrique, no caso o Vitor Roque, né? E provavelmente o Piquerez e o Gustavo Gomes, porque não está nem marcado ainda o julgamento deles. E no caso do Alan, por exemplo,
demorou mais também o julgamento de primeira instância. Mas se você olhar a timeline do Alan, ele foi final de julho, que teve o caso dele lá o Danilo, você me lembra, foi uma cotovelada, não lembro direito, porque já tem tanto tempo que... O Alan foi uma cotovelada contra o Fluminense. Isso, exatamente. Aí, esse tipo de caso que é simples, a denúncia acontece logo depois, porque chega ali a súmula e aí já é denunciado no STJD. Ou seja, ele foi denunciado muito próximo do Bruno Henrique. Ali, final de julho, início de agosto, mais ou menos no mesmo período. E ele estava sendo julgado no mesmo dia do Bruno Henrique, até ter esse pedido de vista, que foi para quinta-feira. A se concluir o julgamento na quinta-feira, não vai ter mudado nada, né? Porque não teve nenhum jogo nesse período, né? Mas então, o tempo de julgamento do Alan e do Bruno Henrique foi muito parecido, com a diferença que o Alan... foi julgado na primeira instância depois, mas também não fez muita diferença porque o Bruno Henrique estava com um efeito suspensivo. Aí vamos sair do Flamengo e Palmeiras, que está com essa discussão muito acalorada entre os dois. Eu fui pegar a última comissão disciplinar e tem caso de primeira instância que eles estão julgando primeira instância, não é a segunda instância, que eles estão julgando coisa que aconteceu em julho. E aí, se você pega a Série A, que é um pouco mais célere, tem 3 casos que vão ser julgados aqui na comissão disciplinar: Atlético Mineiro, Mirassol, 2 casos do Mirassol. Demora 2 meses para você fazer o primeiro julgamento. Júnior Alonso, Fabrício, enfim. Aqui não interessa muito, a gente só está lidando não com a gravidade, mas qual o tempo de julgamento. Então, o tempo de julgamento do STJD é muito demorado. E por que eu acho que ele é demorado? E aí é que eu acho que tem um problema na justiça desportiva. Porque para os casos simples, tipo do Alan, você deveria ter uma comissão disciplinar rápida. O cara pega aqui o código e aplica de uma forma muito mais rápida na própria semana. Isso eu acho que seria o mais justo. E para casos complexos como o do Bruno Henrique, ia sobrar muito mais tempo para o tribunal, para ele não demorar 3 meses para julgar. É claro que é demorado você ter a segunda instância do Bruno Henrique em 3 meses e ter essa sensação, que é uma sensação de injustiça, porque você demora a julgar. Então, você poderia ter uns casos mais complexos no STJD, você encurtava o tempo e você ia fazer, sei lá, em 1 mês e meio, você conseguia concluir um julgamento de mais complexo como ele. Então, eu acho que o problema não é o sistema. Você tem um problema no sistema, que é de que você acaba tendo muito processo pela lei brasileira, porque tudo é obrigado a fazer pelo STJD, e todos os casos são muito demorados. O do Bruno Henrique está nesse padrão de demora. E aí teve essa coisa ainda de vista, que está prevista na legislação. Eu acho que o auditor podia ter olhado o processo antes, né? Já estava correndo há bastante tempo. Mas, de qualquer jeito, a demora é característica do STJD. Vamos colocar na tela aí, para falar em demora, sobre uma linha do tempo do caso Bruno Henrique, e aí eu passo aqui a bola para o Danilo. Olho na tela, o passo a passo do caso Bruno Henrique. Então, tudo começou no jogo 1/11/23, que o Bruno Henrique é expulso no Flamengo e Santos pelo Brasileirão. Aí depois, dia 5 de novembro, ele é alvo de ideação da Polícia Federal, que apura a manipulação. No dia 15 de abril de 2025, a Polícia Federal indicia o Bruno Henrique e mais 3 pessoas. Em 11 de junho de 25, a Polícia Federal denuncia o Bruno Henrique por fraude esportiva e estelionato. 1/8 de 25, a Procuradoria do STJD denuncia o Bruno Henrique por manipulação. Dia 4/9, o STJD pune o Bruno Henrique com 12 jogos e multa de 60 mil. 13/9, o STJD concede o efeito suspensivo para o Bruno Henrique. E ontem, dia 10 de novembro, o STJD inicia a votação do recurso de Bruno Henrique, mas o julgamento é adiado. A próxima etapa vai ser na quinta-feira, portanto, depois da manhã. Tá aí, essa é a linha do tempo, Danilo, dessa história aí. Tem essa linha do tempo, mas tem uma questão do dia 5 de novembro de 2024. Que tem um outro ponto aí. O STJD, naquela época, arquivou as investigações sobre os cartões de Bruno Henrique em 5 de novembro de 24. E dia 1º de agosto de 24, a CBF tinha encaminhado um primeiro ofício ao STJD para as investigações, que, como a gente viu, esse jogo é de 23, né? Depois, em 24, começaram as investigações. Então, eu acho que esse caso do Bruno Henrique, eu concordo quando o Rodrigo fala sobre a demora do STJD, é algo que desde que eu me entendo por gente e acompanho o futebol e de que existe o STJD sempre gosta de aparecer na reta final. Porque é isso, demora para julgar, acumula um monte de casos, acaba julgando sempre na reta final e sendo decisivo no campeonato, que eu acho que é extremamente prejudicial para o futebol. Mas no caso do Bruno Henrique tem 2 pontos. Primeiro esse que eu falei, que a primeira denúncia veio ainda
A CBF encaminhou o caso ao STJD e foi arquivado em novembro de 24 e a gente está agora em novembro de 25, então um ano em que o caso foi arquivado. Aí o STJD reabriu a investigação, aí teve essa linha do tempo que a gente viu agora, e aí é uma demora, tecnicamente, a gente pode falar que é normal do que o STJD sempre faz. Só que a única coisa que eu acho nesse caso do Bruno Henrique, que é muito diferente dos demais, não dá para mim, para comparar o caso do Bruno Henrique com o Alan, com o Gomes, com o Piquerez, não importa, a gente está falando dos casos do Palmeiras, que é os casos que são mais trazidos pelos flamenguistas como contraponto, mas aí tem certamente outros casos de outros times também, que o STJD certamente demora. Mas o caso do Bruno Henrique ele é diferente de todos por conta de uma questão de precedente. Tecnicamente, eu sei que há brechas para o Bruno Henrique tomar só a multa de R$100 mil. Tecnicamente, eu sei que há brechas para o Bruno Henrique sair dessa com uma pena bem pequena. Mas a gente está falando aqui de um precedente perigosíssimo em um momento em que o futebol brasileiro tem a credibilidade colocada em jogo por conta das casas de apostas. No ano passado, ou ano retrasado, teve aquele monte de gente que foi suspenso e eu também sei que há diferenças técnicas no caso, porque eles receberam dinheiro, eles toparam falar com a máfia, e no caso do Bruno Henrique ele apenas conversou, com o seu familiar para avisar que ele tomaria o amarelo. Então eu entendo que há diferenças técnicas da coisa. Mas quando a gente está falando disso, da credibilidade do futebol, num momento desse, da onda das bets, e a bet hoje praticamente sustenta o futebol, porque patrocina as federações, patrocina os times, patrocina campeonato, patrocina veículos de imprensa, jogadores. Então hoje há uma questão de integridade muito debatida na sociedade, na torcida. Então eu acho que esse caso do Bruno Henrique ele precisa ser visto de uma maneira diferente. De novo, eu entendo, tecnicamente, ele pode escapar, tecnicamente ele pode tomar a multa de 100 mil, mas tecnicamente há muitos crimes, e aí outras esferas, que a gente consegue falar, tecnicamente o cara não pode ser culpado. Como teve em primeira instância, pelo amor de Deus, não estou comparando a gravidade dos casos, mas em primeira instância há quem defenda tecnicamente que não pode ter culpado no incêndio do Ninho. Então, tecnicamente, muitas coisas são possíveis, mas eu acho muito perigoso o precedente que a gente abre num momento que a gente vive no futebol brasileiro com essa onda das bets. Então, é muito difícil, é um caso muito complicado. E aí a gente não está falando agora só do dia 1º de agosto que começou o julgamento do STJD. Isso se arrasta desde o ano passado. Eu estava conversando com o Danilo antes do programa começar. São universos diferentes, muito diferentes. O universo do futebol e o universo jurídico. Porque se você pegar na letra fria da lei, tudo pode, Tudo pode ser. Você pode achar um caminho ali para... O trabalho do advogado é achar brecha no final, Porém, estamos lidando com o futebol, que a gente passou o ano inteiro falando o campeonato está manchado, não sei o quê. Ainda mais num campeonato como esse, que teve erro de arbitragem grosseiro, que o campeonato já está todo mundo falando, porque a Crefisa, porque o Flamengo, porque não sei o quê e tal. Tem que ter um mínimo de sensibilidade para se resolver esse caso logo, sob risco de você deixar o negócio com menos credibilidade ainda. Arnaldo Ribeiro, por favor. Bom, antes de entrar especificamente no Bruno Henrique e na briga Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, a gente tem que voltar um pouco no que é o STJD ao longo da história, E eu sou mais velho que vocês. O STJD é um tribunal sem credibilidade, Ele nunca teve credibilidade. O STJD já decidiu o campeonato, sim. Já decidiu rebaixamento, sim. Já decidiu afastamento de jogador, sim. E depende muito da força de cada clube no bastidor, sim. É assim historicamente. Ele não tem credibilidade alguma. E no Brasil ele tem ainda a tradição de aparecer na reta final de campeonatos. É como se os prazos, a celeridade, ela só existisse nos 2 últimos meses do ano, quando estão se definindo os campeonatos, Então, isso é péssimo. Isso agora acontece entre Palmeiras e Flamengo, mas já aconteceu entre São Paulo e Botafogo, entre fulano, português e não sei quem. É sempre assim. E não há
credibilidade alguma nas decisões do STJD, sinceramente. São decisões, na maioria das vezes, políticas com algum arcabouço jurídico. Então, essa é a tradição do STJD, passando de mão a mão, de presidente a presidente. A tradição do STJD é fazer lambança com o futebol brasileiro e aparecer na hora que os holofotes estão destinados a finais de campeonatos. É assim, historicamente. Todos os clubes têm seus exemplos, né? Todos os clubes têm seus exemplos, a favor e contra. Alguns mais a favor, alguns mais contra, dependendo da sua força ou não nos bastidores. Então, esse é o STJD. No caso específico, nesse momento específico, eu vejo o seguinte, eu vejo o caso do Bruno Henrique, como o Danilo falou, como você falou, Tito, um caso especial, à parte, que lida muito com a atual chaga do futebol brasileiro, que é a questão das apostas. Futebol brasileiro não, futebol mundial, né? E aí talvez o melhor paralelo que a gente possa fazer com esse caso não seja o caso dos outros atletas denunciados por apostas esportivas no Brasil, mas com o caso do Lucas Paquetá na Inglaterra. E aí nós tivemos na Inglaterra lentidão, a gente teve indefinição, a gente teve idas e voltas e o atleta continuou jogando, certo? Até ter a sentença definitiva, né? É isso que aconteceu, né? Aliás, o Brasil condenou previamente o Paquetá, né? Aqui teve uma precipitação nisso, né? E ele foi, no final das contas, inocentado e continua jogando lá. Eu só porque também a pressa na condenação, ela muitas vezes, se o tribunal tivesse credibilidade, a gente não estaria discutindo a lentidão nesse caso, que eu acho que é um caso muito complexo mesmo. E mesmo, eu só peguei a Inglaterra, porque a Inglaterra também teve outras situações de atletas envolvidos em apostas esportivas que foram condenados a 10 meses, a 1 ano, até a exclusão. Mas tudo demorou um tempo necessário para casos desse tipo. E em algumas situações, como foi o caso do Paquetá, o jogador continuou em atividade. Neste caso ainda, o que me surpreende desfavoravelmente é que o julgamento do Alan, como disse o Rodrigo, um julgamento banal, um efeito suspensivo banal, tenha sido colocado na mesma semana do Bruno Henrique, o recurso, quando os dois clubes estão envolvidos nessa situação. Para mim, a bizarrice da semana é o Alan. Não é a demora para o Bruno Henrique ou o pedido de vistas, né? Porque é isso que o Rodrigo falou. Em vários países onde você tem menos influência política, o Tribunal de Penas ele dá conta de várias situações, né? Não precisa de julgamento. São penas automáticas. Cotovelada, 2 jogos, acabou, tchau e bênção. Não sei o que lá, 2 jogos, 3 jogos, 1 jogo, absolvição, e assim vai. E a gente não fica desconfiado das decisões políticas na época final. Nós estamos falando das situações todas, tem 1000 casos aí na gaveta, e o STJD não vai, em menos de 1 mês, faltando para acabar o Campeonato Brasileiro, dar conta de todos eles, né? Tem o caso do Ramon Abate Abel, que voltou a apitar, tem o caso do fulano, tem o caso do fulano. Então, eu acho que essa situação... E claro que é interessante para um monte de gente existir o STJD, né? É interessante para um monte de gente, mas para o futebol brasileiro não é interessante. Toda vez que aparece, o cheiro é ruim. Eu não gosto. Historicamente, eu tenho trauma. A única coisa que o STJD não consegue mais, já conseguiu bastante vezes, é virar a mesa. Eu espero que esse tempo não volte, sinceramente, né? E eu acho que, no caso do Bruno Henrique, é necessário separá-lo de todas essas situações e não envolver na mesma semana um julgamento do Alan, por exemplo. Eu acho que a coisa mais bizarra dessa semana é isso. E isso faz o quê? Isso dá combustível para os cartolas debaterem o extracampo na sequência. É pela condenação do Alan e pelo adiamento da decisão do Bruno Henrique que a Leila vai ao microfone e que o BAP responde lá atrás depois, e vai um para cá, outro para lá, e vai ser assim até o final.
toda vez que o STJD entra, dá confusão. E está dando confusão de novo. Vocês continuem votando aí na nossa enquete que pergunta quem está sendo, o que o STJD está fazendo. Está atrapalhando o Flamengo, atrapalhando o Palmeiras, atrapalhando o futebol ou, enfim, fazendo o seu papel. Vou repetir o que eu falei. Eu acho que, do ponto de vista técnico, é razoável que se demore e tudo mais e tal, mas existe uma urgência do futebol. A gente está aqui discutindo se o tribunal é justo, se não é justo, porque teve o caso complexíssimo do Bruno Henrique, que está sendo julgado e foi adiado, mas enfim, quinta-feira deve ter, imagina-se, né, que tenha a definição sobre... Alguém chamou? Rodrigo. Fala, Rodrigo. Não, só para acrescentar, se você botar aquela timeline que você botou do Bruno Isso. Henrique novamente, só para fazer uma ponderação sobre ela. Manda bala, pode botar. Aí. Que a gente tem ali. Não, porque o Danilo citou que, de fato, tem final de novembro de 2024, já tinha uma questão no STJD que foi arquivado, né? A questão é que a investigação da Polícia Federal e os primeiros dados de todo aquele diálogo do Bruno Henrique com o irmão dele, que, na minha opinião, é absolutamente incriminatório para ele, né? Assim, que demonstra que ele, de fato, avisou o irmão dele que ia tomar um cartão e o irmão dele apostou, enfim, para mim é bem claro, eu li várias vezes o inquérito, mas isso só aparece em abril de 2025, após uma investigação grande da Polícia Federal. E a denúncia só acontece em junho de 2025. Antes disso, o STJD não tinha como fazer nada, porque ele não tem como grampear pessoas, ele não tem como fazer investigação policial, e aí só em junho de 2025 que ele começa a ter esses dados que a gente olha todos do caso do Bruno Henrique. E aí, se vocês quiserem, a gente pode até discutir a questão da pena, né? Da primeira punição que teve dele, que foi essa de 12 jogos, né? Essa outra coisa aqui. Na minha visão, é uma punição branda. Por quê? Porque, e o problema dela é o código. O código, assim como tem um problema no STJD, eu acho que tem um problema no código. O código deixa uma brecha muito grande, porque ele coloca ali, a punição mais grave acontece por você prejudicar a sua equipe. E aí o Flamengo está usando uma argumentação que olha, eu mandei o cara tomar amarelo, então ele não me prejudicou. Mas tem gente, juristas que já trabalharam no STJD, que entendem que, olha, de qualquer jeito o cartão amarelo é uma punição para o clube. Então é um prejuízo para o clube, mesmo que ele diga que não. Se fosse isso, o Bruno Henrique estaria enquadrado num quadro mais grave, que seria de 6 meses a 2 anos. E provavelmente, como ele não teve ganho financeiro, estaria mais próximo da pena mínima, mas seria uma pena por tempo. E ele acabou sendo enquadrado numa questão de ética esportiva, né? De descumprir a ética esportiva e ficaram naqueles 12 jogos ali. Então eu acho que além da questão do funcionamento do STJD, tem uma questão sobre o código, que ele tem um problema para lidar com manipulação esportiva, e esse caso deveria ser emblemático, talvez não para a gente ficar discutindo está favorecendo esse ou outro e tal, porque, vamos ser sérios, a gente tem que dar o mesmo tratamento da arbitragem. Se você não tem prova de que ninguém está agindo, digamos assim, indevidamente, você não pode dizer que ninguém está sendo favorecido, né? Mas, assim, eu acho que deveria servir como caso para a gente mudar a legislação esportiva e ter uma coisa mais firme sobre aposta, porque, de fato, como falou o Danilo, é um caso muito importante essa coisa de aposta. Você tem que criar exemplos e ser emblemático para tentar coibir esse tipo de coisa. Mas a legislação é muito ruim para fazer isso. Concordo com você. Na verdade, é uma legislação pré-casas de aposta, né? Então, tem que ter. É difícil até você... Essa é uma das questões desse caso, né? É difícil você enquadrar o Bruno Henrique em alguma coisa com uma legislação que foi feita antes da... É por isso que eu digo, o advogado, ele está fazendo o trabalho dele, ele achou a brecha ali no artigo e beleza, e vai tentar inocentar, mas a questão vai ser bom pro futebol isso acontecer? 100 mil, 12... Aí a gente vai ter a discussão do que o Rodrigo falou, né? 12, 24, 100 mil reais, enfim... Olha, é claro que o caso pegou fogo ontem. Havia um abrandamento das questões Palmeiras e Flamengo, que são os Eles dominantes. esperam a data FIFA, já reparou? Isso, quando chega a data FIFA. Exato. Acontece a data FIFA, agora é a hora da gente chegar junto aí e tal. Com a gente para dar assunto. É bom, não dá para reclamar, não. Gente é bom. Esse negócio estava meio abrandado, né? As trocas de farpas e tal, e agora voltou com tudo, porque a Leila se manifestou sobre... os julgamentos que aconteceram ontem. O comunicado dela está na tela. Vamos ler.
O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo, diz aqui, assina a Leila Pereira, que, como sempre, não deixa a bola quicando na mesa. Aconteceu alguma coisa, ela pá, vai lá e fala mesmo, né, Danilo? Aí ela tá fazendo um barulho, jogando um pouco para a torcida também. A torcida gosta de ver o posicionamento do clube. Tem essa questão do que o Arnaldo falou, sobre o Alan estar incluído na mesma semana de julgamento. Teve 15 dias depois. E aí isso aí dos prazos, a gente sabe que o STJD, como o Arnaldo já falou também, e eu repito, historicamente é assim mesmo. Isso acontece faz 20, 30 anos, não sei quanto tempo que existe o STJD, mas desde o primeiro dia que eu me lembro, o STJD tem essas questões. A Leila, ela entrou para fazer o barulho, para tentar fazer aquela história de, eu estou defendendo o meu aqui, assim como horas depois o Flamengo acabou respondendo também de uma maneira diferente, uma maneira disfarçada. A gente daqui a pouco vai conversar, mas certamente tem relação com isso também. Eu, particularmente, acho que isso aí faz parte do jogo. Infelizmente, é assim que as coisas são tocadas aqui no Brasil. Bom, se tem uma coisa nessa história da Leila, Arnaldo, é que ela é atuante, né? Nessa hora aí ela vai mesmo, vai lá e fala e reclama. Ela não tem muita diplomacia, na palavra mal empregada, mas enfim. Bom, pessoal, tá aí, né? Viu, a tia Leila apareceu, né? Sempre quando há alguma coisa do Flamengo, ela aparece, né? E ela não pode reclamar de nada, porque o Palmeiras vem sendo sempre beneficiado aí nas partidas, né? A gente viu aí mais um caso no fim de semana, o gol do Vitor Roque, né? Foi falta e o gol foi validado, né? Então a tia Leila vai fazer o barulho dela mesmo e é isso aí. Aí na quinta-feira tem um julgamento do Bruno Henrique, né? Aí vamos ver o que vai dar, né? Ele já teve um voto a favor dele, né? Da não punição. Então, de repente, né? Tá mais perto dele ser absolvido. Que assim seja, né? Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.